Vamos começar com esse vídeo indo direto ao ponto? Esse vídeo será um vídeo que vai te entregar 7 coisas que você talvez acreditasse que iria aprender durante seu pré-natal e que na verdade você não aprende. Dependendo da sua idade gestacional, você já deve ter percebido que nas suas consultas de pré-natal, embora você tenha uma equipe muito legal, se esse é o seu caso, e você consiga tirar muitas dúvidas, o pré-natal não é o momento que te prepara para o trabalho de parto. E eu confesso que quando eu tive a minha primeira filha e ainda não tinha a mesma experiência, repertório, conhecimento e formação que eu tenho hoje, eu fiquei um pouco chocada de entender que não era dentro do consultório onde eu teria acesso a todas as informações necessárias relacionadas à parto. E mais chocada ainda quando eu entendi que se eu não fosse em busca de buscar informações que verdadeiramente me preparariam para viver este momento de transição que é grávida para mãe com bebê no colo, né, viver esse processo de parto, se eu não tivesse esse ímpeto de buscar informações, eu provavelmente não as teria. Então eu trouxe aqui 7 coisas que o seu pré-natal não vai te ensinar sobre o trabalho de parto e que se você é uma mulher que está em busca de ver uma experiência de parto muito mais consciente, você precisa saber. Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Se você não me conhece, eu sou a Laís Helena, doula educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e fundadora da Prep to Birth, a primeira mentoria de preparação para parto para casais do mundo inteiro, que guia casais a viverem uma experiência surreal de parto e não apenas sobreviverem a ela. E isso aqui a gente faz com conteúdo denso, assim como o conteúdo que eu vou te entregar agora, sentando a bunda para estudar, porque é só assim que a gente consegue verdadeiramente criar e construir uma experiência consciente de parto. Primeira coisa que nós não aprendemos comumente dentro do pré-natal é o que esperar do seu corpo em cada fase do trabalho de parto. Não é só, tudo bem, quando o parto iniciar você terá contrações, cólicas, dores nas costas, tá, mas e aí? O que mais eu sinto? Quais são as sensações que o meu corpo vai ter nesse dia? Essas sensações, elas mudam? Início de trabalho de parto? Final de trabalho de parto? Como que eu tenho certeza, através da percepção corporal mesmo que eu terei de mim mesma quando as contrações iniciarem, de que é um trabalho de parto e que não é alarme falso? Porque se você é uma mulher que está antenada nas redes sociais e nos conteúdos, e se você caiu aqui, provavelmente você é essa mulher, você já deve ter percebido que tem mulheres que acreditam estar em trabalho de parto, acham que já estão com uma dilatação super ativa e quando elas chegam na maternidade, elas estão com 3, 4 centímetros de dilatação ou às vezes nem isso. Mas essa mulher sentia dor, ela sentia contração. Então, o que mais eu sentirei nesse dia? Quais são as sensações, secreções, o que pode sair do meu corpo em cada fase, o que é normal eu sentir? Dentro da Prep to Birth, nós temos uma aula, eu sempre esqueço o nome completo dessa aula, essa aula já é uma aula mais antiga, mas é uma das mais valiosas, que é sensações e secreções de trabalho de parto, mas tem mais uma palavra, são 3 palavras, onde eu trago para elas coisas que elas sentem, mas não só o que elas sentem de maneira superficial, mas de maneira profunda, como por exemplo as náuseas, os joos, os vômitos, em que momento que isso faz sentido de fato. Existem muitas sensações de trabalho de parto, que eu chamo de sintomas de parto, que você terá e que são super esperados, super dentro do normal, e que um casal despreparado, quando passa por isso durante o trabalho de parto, então aquele homem que acreditava que a mulher só sentiria dores de contrações, de repente ele olha para o lado e a mulher dele está vomitando, ele naquele momento já acredita que algo de errado está acontecendo. E o pontapé inicial dele é pensar, meu Deus, eu preciso levar essa mulher para o hospital, mesmo que ainda não seja a hora que a gente combinou, mas ela tá passando mal. E na verdade é um sintoma comum de trabalho de parto devido a uma reação hormonal ali, as prostaglandinas agindo no organismo dessa mulher. Então, sensações, o que você sente em cada fase, como seu corpo se comporta, quais são as secreções que saem de dentro de você, o que é comum, o que é um sinal de alerta, não é um tipo de informação que a gente tem de fácil acesso ali dentro do pré-natal. Segunda informação, como que funciona o cérebro do acompanhante diante de pressão e de estresse dentro da sala de parto, naquele dia mesmo do nascimento do filho, e como isso pode impactar na sua experiência. É muito comum hoje nós vermos casais que tinham uma super afinidade, mulheres que se sentiam super amparadas pelos seus parceiros ao longo da gestação, na hora do trabalho de parto, se sentindo muito decepcionadas com a maneira como eles se comportam. E grande parte delas acredita que o homem ficou muito instável emocionalmente nessa hora, que ele acabou se emocionando, que foi um dia à parte, mas na verdade, esse tipo de resultado final, ele já poderia ter sido mapeado muito antes, quando a gente entende o perfil comportamental do homem e do marido, e quando a gente consegue entender como o cérebro dele tende a agir diante de dor e pressão dentro da sala de parto. Então, esse momento de tomar decisões pela sua mulher, advogar pela sua mulher, ele é um momento de extrema vulnerabilidade para os maridos. E eu não estou falando aqui, nem me referindo, que isso é algo que vai acontecer com homens mais fracos, com homens, e fracos quando eu digo no sentido fraco de palavra, tá? Homem com H minúsculo, aquele homem que não sabe se posicionar, que não sabe tomar decisão, que às vezes a mulher é que acaba tendo essa energia
energia mais dominante masculina dentro da relação. Não, minha senhora, eu tô falando do homem mesmo com H maiúsculo no dia a dia, dentro do casamento, dentro do trabalho, que se posiciona, que toma frente em tudo, que geralmente é o cabeça da relação e responsável pela tomada de decisão. Este homem estará em um momento extremamente vulnerável. Inclusive, tem um casal que eu atendi recentemente, a Damila e o Igor. Eu compartilhei lá, se você for nos meus reposts do Instagram, eu não reposto muita coisa, vai ser fácil de achar. Se você for nos meus reposts do Instagram, você vai ver vários vídeos de relatos de parto que eles compartilharam, trechos lindos e maravilhosos, o relato é super emocionante, e eles foram um casal prep, foram preparados por mim ao longo de toda a gestação, e o marido da Damila, esta minha prep, ele tem uma característica de ser um homem muito bem posicionado. Essa foi a percepção que eu tive dele durante a preparação. E eu lembro que ele falava muitas vezes que ele não iria se desestabilizar com ela sentindo dor, porque era isso, ele sabia que ela era capaz, eles são atletas, correm juntos, então eles já têm um pouco mais essa mentalidade de vou conseguir, vou até o final, não vou desistir, e que ela escolheu isso, então pra ele tava tudo certo, ele ia apoiar ela até o final. Corta para o dia do parto, o Igor chorando escondido da Damila pra que ela não percebesse de tão emocionalmente mexido que ele ficou com toda aquela situação. E isso vai acontecer, mesmo com homens fortes. E o que a gente precisa entender, então, que é extremamente importante, que ninguém te explica dentro do seu pré-natal. A partir do momento que o homem é colocado dentro de uma sala e que pode ser que ele precise tomar decisões que vão influenciar na maneira como aquele trabalho de parto é conduzido, sabendo que aquilo é algo que a mulher dele está desejando muito viver e que influencia diretamente ali na experiência dela e no dia do nascimento do filho deles, ele já naturalmente terá uma certa pressão dentro dele, ninguém precisa pressionar ele já se sente pressionado naturalmente. E quando essa pressão externa ela aumenta, esse homem pode não conseguir tomar decisões da maneira como ele costuma tomar ao longo da vida, porque geralmente ele é colocado em momentos de pressão onde não tem todo esse contexto emocional envolvido. Então, o homem ele tem uma tendência a oscilar no seu perfil comportamental muito mais quando envolve alguém que ele ama do que quando não. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Eu, Laís, costumo ter uma tomada de decisão consciente hoje em dia, um pouco mais madura, mais trabalhada. Eu já não costumo agir tanto pela emoção quando eu preciso tomar uma decisão sobre algo, independentemente do que está acontecendo ali, porque o contexto emocional, ele geralmente acompanha a mulher em várias etapas. Então, a mulher, ela geralmente se envolve emocionalmente em relações de trabalho, ela se envolve emocionalmente em relações com a família, ela se envolve emocionalmente em situações dentro do casamento, sempre tem um contexto emocional. Então, naturalmente, a maior parte das mulheres, ela aprende e vai desenvolvendo essa maturidade de tomar decisões com o contexto emocional envolvido. Não é o caso do homem. O homem dificilmente traz para as relações dele de trabalho, mesmo que ele tenha amigos no trabalho, de trabalho, de família, o contexto mais emocional. Para ele, para o cérebro dele, a maneira como ele funciona, esse funcionamento neurológico que é diferente de homens e mulheres, é muito mais fácil tomar determinadas decisões sem o contexto emocional. Agora, no dia do parto, o contexto emocional tem muito peso. Ele se sente responsável pela sua vida, pela sua experiência e pela vida do seu bebê, embora em alguns momentos ele não tenha essa responsabilidade, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, o contexto emocional para ele é muito grande e o homem geralmente ele não foi forjado nesse lugar. Ele não sabe como tomar decisões desta forma, sob pressão e contexto emocional, porque isso é muito novo para ele. Não é algo que ele está tão habituado quanto nós mulheres, por exemplo. Então, quando eu, por exemplo, recebo um casal dentro da Prep to Birth e vou fazer o nivelamento do casal e entendo que o homem tem esse contexto de sim, tomar boas decisões, ele geralmente é assim sempre, eu preciso trazer ele para este lugar de ok, mas aqui você estará vulnerável e não tem como você achar que você não estará. Então, o preparo de homens e mulheres emocional para o trabalho de parto, ele também muda. A mulher, ela vai ter uma tendência no trabalho de parto a seguir o padrão comportamental dela e o homem não. Isso é muito importante, ninguém te passa esse tipo de informação dentro do pré-natal, minha senhora. Ou melhor, quase ninguém, porque se você faz seu pré-natal alinhado com a Prep to Birth, você recebe esse tipo de informação de maneira muito mais profunda. Então, quando você se perguntar como que eu irei forjar o emocional do meu marido, você tem que entender que não vai ser ele de sempre. Sim, a tendência é que ele haja como ele age, mas a gente precisa trabalhar o contexto emocional dentro da tomada de decisões dele. Então, o fato do homem ser muito prático faz com que facilite um pouco esse processo de aprendizagem. Uma das estratégias que eu uso aqui com os meus casais que eu atendo é conseguir elencar muito bem o que é negociável e o que não é negociável para a mulher, para que o contexto emocional não faça com que ele às vezes ceda a algo que era inegociável para ela. Então é importante a gente deixar isso muito alinhado no final do preparo para que ele consiga tomar uma decisão mais consciente, mais racional e não se desestabilize emocionalmente dentro da sala de parto.
E a terceira coisa, ela se relaciona muito com o que nós estávamos falando agora. Como que o seu perfil comportamental como mulher influencia na sua tomada de decisão? Você já entendeu que o perfil do homem e da mulher é diferente. Eu já até adiantei um pouco o assunto dessa terceira pauta que ninguém te explica no pré-natal. Mas você, pasme, minha senhora, você não irá se tornar outra pessoa no dia do trabalho de parto. A tendência é que você lide com o trabalho de parto da mesma maneira como você lida com as suas questões na vida. A parte boa, e que você já deve ter me visto falar em vários outros conteúdos, se você já maratonou os conteúdos desse perfil, é que com 8 semanas a gente pode reprogramar essas suas conexões neurais e fazer com que você consiga ter um padrão de comportamento muito mais alinhado e muito mais coerente com a mulher que você quer ser. Mas você precisa entender que mesmo que você tenha muito acesso à informação, mesmo que você tenha uma equipe muito legal, mesmo que você tenha uma estrutura maravilhosa, tudo neste momento vai corroborar para que você tenha aquela experiência pautada em cima de quem você é. Darei um exemplo muito claro aqui para que você entenda. Se eu, durante toda a minha vida, fui uma pessoa mais pessimista, um pouco mais ligada para esse cenário de dramatização também, que é super comum, tá? E tá tudo certo, cada um com seus processos. E isso tem muita relação com o seu temperamento. Se você é uma pessoa mais melancólica, por exemplo, naturalmente você já vai ter uma tendência a pessimismo e não que você é uma pessoa vitimista. Mas você já tem essa tendência de comportamento porque este é o seu temperamento, tá? Mas temperamento não é o ponto desse vídeo aqui. Mas é importante você saber o seu também para o trabalho de parto e para a vida, para a maternidade como um todo. Então vamos supor que eu sou uma pessoa mais melancólica e eu já tenho uma tendência a acabar entrando naquele pessimismo. Então quando eu me vejo diante de um desafio, a minha cabeça fala para mim que talvez eu não vá conseguir passar por aquilo, que aquilo é muito difícil, que eu não tenho preparo para aquilo. Dentro do trabalho de parto, isso se encaixa com a mulher que começa a sentir uma grande percepção de dor e a cabeça dela começa a dizer para ela: você não vai aguentar até o final. Menina, desiste. Por que você vai sofrer tanto? Pede logo uma cesárea, vai, pede. Pra que isso? Toma uma analgesia, uma anestesia, todo mundo toma. Não, e se já tá gritando desesperada com 6, imagina lá no 10. Se demorou todo esse tempo pra chegar no 6, você ainda tem o dobro de tempo essa criança tá no teu colo. Então, a tua cabeça, se você não trabalha isso de maneira intencional, 8 semanas a gente precisa pelo menos, se você não trabalha isso de maneira intencional, a gente vai acabar fazendo com que esse seja o perfil comportamental que vai te guiar dentro do trabalho de parto, mesmo que você tenha tido muita informação durante a sua gestação e você acredita que pensar positivo vai dar certo. Não, eu não quero pensar assim, eu não quero pensar assim, tá? Mas além do não querer, o que mais você tem feito para conseguir mudar esse padrão de pensamento? As gestantes que chegam até mim, geralmente ali com suas 6, 7, 8 semanas, porque é possível você entrar na PrEP desde que você está com seu positivo em mãos, algumas antes da primeira ultrassom já estão fazendo aula dentro da PrEP to Birth, elas já começam a trabalhar esse perfil comportamental porque elas entendem que vai ter um longo trabalho pela frente. Então, quando a gente traz esse tempo de 8 semanas mínimas, a gente entende que existe tempo para trabalhar isso. E se você tem tempo, você faz um trabalho muito mais sólido que vai te acompanhar pelo restante da sua vida inteira. Então, no pré-natal, ninguém te fala que a maneira como você age é a maneira como geralmente você vai agir dentro da sala de parto. Por exemplo, óbvio que potencializada pela dor. Mas, Laís, a minha vida inteira eu tive muita dificuldade de tomar decisões e de me posicionar diante das pessoas, de dizer quando algo está me desagradando. Mas eu acredito agora que lá na hora do trabalho de parto, se eu souber que eles estão fazendo algo comigo que não é legal, vou me posicionar. Tá bom, é um desejo seu, mas a gente precisa trabalhar para fazer isso acontecer. Isso ninguém te conta. O nosso quarto tópico aqui, que dificilmente você irá aprender dentro do seu pré-natal, é quais são as condutas e os protocolos negociáveis e quais são os inegociáveis. Por exemplo, ocitocina intraparto é algo negociável ou é algo inegociável? Episiotomia é algo negociável ou é algo inegociável? Geralmente nós trazemos esse tipo de assunto ali durante as nossas consultas, dentro do consultório, perguntamos a opinião do médico, entendemos quando ele faz, mas dificilmente a gente compreende ali dentro da sala de parto, naquele período de consulta, o que de verdade dá para flexibilizar neste momento, em qual momento aquilo deve ser aceito ou não. Então, às vezes você tem uma informação solta sobre a intervenção, mas não sabe em que momento do jogo ali, do game, ela entra. Aqui dentro da PrEP eu gosto sempre de trazer para eles o contexto das intervenções mais comuns e fazer uma relação com eles do que é um trabalho de parto acontecendo de forma natural, quais são as intervenções que nós temos e quando essas coisas se cruzam. Porque se você não sabia, todas as intervenções elas foram criadas para resolver um problema durante o trabalho de parto e em cada fase do trabalho de parto, determinados problemas podem aparecer. Então, essa intervenção aqui foi criada para resolver uma falha de progressão no meio da fase ativa. Então, é aqui que ela entra, é aqui que ela encaixa. Se não for oferecida dentro desta situação e desse contexto, talvez ela não faça tanto sentido. Então, esse tipo de percepção de cenário obstétrico real, que é o quarto pilar da minha metodologia, né, entendimento e clareza sobre o cenário obstétrico, é muito importante para que você consiga tomar decisões conscientes. A informação sozinha não nos sustenta nesse momento.
ainda mais sobre dor e pressão. Então, eu sei que a ocitocina sintética não é sempre recomendada, mas quando ela é recomendada? Em que situações ela poderia ser aceita? Quando que ela faz sentido? Quando que não? Em qual dosagem? Qual é a janela de avaliação antes de receber esse tipo de intervenção? Você entende que é muito mais complexo do que sentar na cadeira do consultório e perguntar: e aí, ocitocina sintética, doutor, não quero usar. Quando que a gente usa? Eu acabo recebendo uma resposta mais vaga para isso. Então, esse é um tipo de assunto que a gente não consegue trabalhar em pouco tempo de pré-natal e que a maioria das gestantes, se não perguntar sobre ele, não vai ter informação alguma sobre. Quinto, o que acontece nas 2 primeiras horas após o nascimento? Todos os protocolos hospitalares neonatais que podem ser feitos com o seu bebê e o que pode ser feito com você. Chega a ser engraçada a reação das minhas preps quando nós vamos montar o plano de parto e a gente vai repassar todas as informações de coisas que podem acontecer com ela no pós-parto imediato, a administração de ocitocina que elas vão precisar, o que a gente faz para conter hemorragia, quais são as manobras e quais são as técnicas que podem ser usadas para retirar a placenta de dentro dessa mulher, quanto tempo deveria esperar de forma natural, quando não, quais são as consequências. É uma lista de coisas. E geralmente a gente se preocupa muito em aprender como o bebê vai nascer, como que ele vai sair de dentro de nós. E aí, durante o pré-natal, a gente repassa essas informações, mas ninguém te mostra e te apresenta, ó, a partir do momento que o bebê sair de dentro de você, começa esse protocolo neonatal, isso aqui começa a ser avaliado no bebê, isso aqui é avaliado em você, isso aqui determina se você está com uma hemorragia ou não, isso aqui determina se vai ser administrado outro medicamento na sua perna intramuscular ou não, isso aqui a gente pode fazer para esperar sua placenta sair, isso aqui não é mais recomendado. Então, geralmente, esse momento é um misto de emoções. Muitas mulheres, inclusive, ficam com uma percepção um pouco deturpada na cabeça do que de fato aconteceu no pós-parto imediato, porque era adrenalina, bebê no colo, tive laceração, não tive, vê um negócio que bota na sua perna, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu percebo que muitas mulheres, a grande esmagadora delas, não importa em qual lugar elas estejam, não tem preparo para o que acontece nas 2 horas após o nascimento. Quais são os protocolos hospitalares com você, quais são os cuidados neonatais com o seu bebê e o que deveria ser um ponto de atenção para entender que ambos não estão bem. Tanto o seu bebê, qual é a avaliação? Você, por exemplo, que está me assistindo, sabe o que determina se o seu bebê pode ficar no seu colo durante toda 1 hora de golden hour ou não? Você que está me assistindo, sabe quanto tempo correto a gente deveria esperar para a dequitação da placenta acontecer de maneira espontânea, sem utilização de tração ali no cordão umbilical? E se ela não sair nesse determinado tempo, quais são os protocolos corretos que a gente deve fazer? Qual é a maneira que a equipe deve conduzir essa retirada, essa extração da placenta de dentro de você? Isso são informações extremamente importantes, porque a partir do momento que o bebê nasce, o parto ainda não acabou. Tem mais ali e a sua experiência de parto ela ainda está acontecendo. Então, quando eu priorizo viver uma experiência consciente, eu tô pensando nisso do início ao fim. De quando ainda não é parto e é pródromo, como eu me comporto, como eu vou agir, como eu vou ajudar o meu corpo, até o pós, quando de fato eu sou transferida para o quarto da maternidade e tô pronta para receber visita. Isso tudo envolve essa experiência consciente, isso tudo envolve a maneira e a marca, aquela manchinha, seja ela positiva ou negativa, que vai ficar ali no seu coração quando você lembrar do dia do nascimento do seu filho. Tem mulheres que têm uma experiência de parto do 0 centímetros até o 10 centímetros muito legal, e a partir do momento que inicia expulsivo, inclusive eu tô querendo trazer um vídeo novo de expulsivo pra cá. Se você chegou até aqui, tô pensando em trazer um vídeo específico sobre práticas de expulsivo e as práticas mais comuns no mundo inteiro que fazem com que mulheres tenham experiências de expulsivo tão difíceis, tão longas, tão desastrosas mesmo, assim, nossa, meu trabalho de parto foi maravilhoso até chegar no 10. Começou o meu expulsivo, foi tudo terrível, pós-expulsivo foi terrível, foi traumático, criei um trauma daquilo. Eu quero fazer um vídeo específico sobre práticas de expulsivo, mas eu preciso saber se a senhora gostaria de assistir. Então você comenta muito aqui embaixo, Laís, eu quero, traz esse vídeo, gostei do conteúdo, que aí com certeza eu boto ele na gravação da semana que vem, combinado? Então assim, poucas pessoas são preparadas verdadeiramente para esse momento de pós-parto e às vezes ficam ali um pouco instáveis, né? De meu Deus, será que isso aqui deveria estar sendo feito? Isso aqui tá doendo, não tá? Então eu foco muito em preparar aqui as minhas gestantes para as sensações que elas vão sentir nesse pós-imediato, para que não gere um susto mesmo, o que é a massagem abdominal, quando ela deveria acontecer, por que ela evita hemorragia. Esse tipo de informação é muito importante e geralmente ninguém recebe ela no pré-natal. Sexto, como a sua relação com a autoridade médica histórica ao longo da sua vida toda vai aparecer no dia do parto. Lembram que eu comentei com vocês que se eu não me posicionei diante da minha vida com todo mundo, dificilmente eu iria me posicionar no dia do trabalho de parto? Pois bem, a gente tem uma camada um pouco mais profunda quando a gente para analisar como é a sua relação médico e paciente ao longo da sua vida. Vou te dar um exemplo aqui para você se perguntar e se autoanalisar aí na sua casa. Quando você ficava doente ou fica doente, precisa ir até o pronto-socorro, por exemplo, tá se sentindo muito mal, vomitando muito, muita dor de barriga, você chega lá no pronto atendimento, o médico faz uma avaliação e te diz que
você está com gastroenterite, te dá uma lista de remédios para você comprar na farmácia, te diz qual é o teu diagnóstico e quais são os teus próximos passos. O que você costuma fazer no dia a dia mesmo, sem fio? Não mente para você mesma. O que você costuma fazer? Você geralmente é a mulher que pergunta, doutor, mas o que te fez chegar nessa indicação? Esses remédios aqui que você me deu, essas são a única opção de tratamento que eu tenho? Algum deles tem alguma contraindicação? Quais são os possíveis sintomas, né, que eu posso vir a ter depois de tomar estas medicações? Existe algo que eu não deveria estar fazendo no período em que eu tomo estas medicações? O que te fez chegar nesse diagnóstico e fechar ele como gastroenterite, por exemplo? Tô dando um exemplo risório aqui, tá? Você é esse tipo de gestante ou você é o tipo de gestante que fala, ai, tá bom, doutor, e por que isso acontece, hein? Ai, ele te explica meia dúzia de palavras, você fala, ah, tá bom, muito obrigada, boa noite, bom trabalho, tchau. E aí, pronto, aceitei, não vou questionar. Ou pior, você é o tipo de gestante que fica bem quietinha, responde pouco, meio monossilábica e se sente muito pequena. Grande parte das mulheres, embora elas não argumentem tanto, né, e elas às vezes só se dão conta quando eu faço esse tipo de pergunta, nossa, realmente, eu nunca argumentei muito, eu sempre aceitei, sempre me senti menor, elas se sentem pequenas, então aquilo ali não é algo que vai fazer com que elas não falem nada dentro da sala de parto, mas o sentimento é, estou pequena diante da autoridade. Ele estudou para isso, eu não vou perguntar e não falarei nada. Se você tem esse tipo de padrão de comportamento ao longo da vida, ele precisa ser quebrado durante o pré-natal. Quando eu atendo gestantes que têm esse padrão de comportamento, é muito comum no momento de fazermos a avaliação de maternidade de médico que a gente faz com todo mundo aqui, elas falarem, ah, Laís, tinha 30 perguntas, né? Pois eu fiz 10. Ah, eu fiz 10, parecia que a doutora tava com pressa, ou parece que ela não começou a gostar, ou principalmente para as minhas gestantes que estão fora do Brasil, né? Ai, a midwife, sabe, parece que ela não tava mais com paciência para me responder, a matrona não tava muito afim, e eu acabei não fazendo as outras. Eu pego no pé delas, faço elas voltarem e fazerem, porque é extremamente importante a gente ir quebrando esse tipo de comportamento. Isso influencia muito. Ainda mais quando você já tem uma relação de confiança. Então, vamos supor que a sua obstetra já era sua ginecologista antes, você já planejava engravidar, isso acontece muito aqui com as minhas preps. Eu já escolhi ela, então ela já sabe a minha história, ela já me conhece, a gente já se abraça quando eu chego no consultório, já existe aquele envolvimento. Se você tinha esse comportamento de se sentir inferior diante da equipe médica como um todo na vida, aí, diante da autoridade médica, né, você já tinha esse comportamento, você já confia muito na pessoa que tá te atendendo no pré-natal, qual é a chance, minha senhora, de você conseguir se posicionar na hora do trabalho de parto em uma decisão contrária à do que a médica tá te indicando, por exemplo? Eu vou te dizer, se você não tiver preparo, ela é quase nenhuma. E sétima, última, mas não menos importante, informação sozinha, sem preparo de verdade, preparo denso, não sustenta ninguém nesse dia. Eu tenho certeza que você já deve ter visto mulheres que tinham muito acesso à informação e que, no momento da tomada de decisão dentro da sala de parto, embora soubessem que não era legal que aquilo fosse feito, elas acabam fazendo. Eu vou trazer um exemplo para vocês muito amplo, mas que está bem presente no meu dia a dia. Aqui dentro da Prep to Birth, eu atendo casais do mundo inteiro. Ao total, já foram 19 países atendidos aqui dentro. E é muito frequente que eu atenda países como Austrália, Espanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, enfim. Os Estados Unidos é um dos países que eu mais atendo aqui dentro da Prep, tá? Assim, no top 3, todos os anos os Estados Unidos é sempre o top 3 de atendimentos aqui dentro. E aí é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, algumas intervenções que são comuns em outros países, inclusive no Brasil, mas eu tô trazendo esse exemplo dos Estados Unidos, que é rompimento de bolsa, uso de analgesia, né, epidural seguido de pitocina, que no caso seria ocitocina. Tem alguns protocolos que eles são muito enraizados culturalmente no país. Eu passo a gestação inteira trabalhando esse casal para isso. Explico esse casal todas essas questões e a gente se prepara para conseguir furar essa barreira de intervenções que eles já sabem que serão recebidas por eles. Quando o casal se dedica muito dentro desse preparo, ele consegue vencer esse sistema e ter uma experiência incrível, mesmo em um país que culturalmente está acostumado a conduzir as mulheres. Mas quando o casal, mesmo que tenha preparo, tem informação, mas não houve aquela integração, acessou a aula, o conteúdo, mas não fixou aquilo, não trouxe essa internalização mesmo de todo aquele conhecimento aprendido por eles, porque esse processo é um processo que só o casal pode fazer entre si, às vezes a mulher fez muito e o homem fez pouco, eles acabam não conseguindo furar essa barreira, mesmo que eles tenham me ouvido falar sobre isso muitas vezes. Então, informação sozinha não sustenta o preparo de ninguém, não importa qual preparo você tenha. Se você tem um ótimo preparo, uma ótima informação e você se dedicou em cima de se debruçar naqueles estudos e internalizar aquele conhecimento, ele será muito bem aprendido, seja onde você se preparou. Agora, se você tem uma informação e ela não foi internalizada por você,
ela não vai te sustentar. E é por isso que eu cobro tanto prática aqui. Isso não acontece com casais que fazem todas as práticas da PrEP, porque o casal que faz prática, ele internaliza, mas com os casais que não fazem as práticas da maneira como deveriam, isso pode acontecer. E não só com eles, como vários outros casais que eu vejo relatos aí de dentro da internet, situações que acontecem, né? A gente acaba, às vezes, visualizando, vocês me enviam relatos de parto específico de fulano que estava numa super maternidade, que tinha uma super assistência, teve acesso à informação, teve preparo durante a gestação, mas que na hora acabou tomando decisões que não eram coerentes com aquilo que eles queriam viver e que eles sabiam que eles não queriam. Eu não quero que seja feito isso aqui, mas na hora da pressão eu aceitei. Poxa vida, na hora da dor eu não pensei. E o meu marido, eu falei pra ele a gestação toda, só que ele me viu com tanta dor ali na hora que ele não conseguiu, acabou cedendo aquilo que ele sabia que não deveria ceder. Eu acho que daria parte 2 e 3 desse vídeo, porque existem diversas coisas que a gente acredita que vai aprender dentro do pré-natal, mas não aprende. Isso porque em cada lugar e com cada profissional, a gente vai conseguir ser preparado de uma forma muito específica. E o objetivo do pré-natal, que muitas vezes faz com que algumas mulheres fiquem impressionadas, não é te preparar para viver essa experiência, é garantir que você tenha uma experiência saudável, você e seu bebê, não deixar nenhum rastreio importante clínico passar. O preparo de verdade consciente que vocês terão nesse dia com profundidade, ele não acontece dentro do consultório. Ele precisa acontecer de uma maneira muito mais ampla e com muito mais tempo também. Às vezes a gente passa aí no pré-natal inteiro, durante uma gestação toda, 15 horas de pré-natal. Aqui dentro da Prep to Birth, por exemplo, esses casais têm mais de 50 horas de preparação. Então vocês entendem que é uma relação muito diferente. Se você está em busca de viver uma experiência de parto consciente e se preparar de verdade, você e seu marido, você já sabe onde me encontrar. Na descrição aqui do YouTube tem o link de aplicação da Prep to Birth para que você possa se aplicar e futuramente, quem sabe, se tornar uma PrEP. E aí me conta o que você achou desse vídeo e eu quero saber aqui nos comentários, além do vídeo, se a senhora quer o vídeo práticas de expulsivo, você não vai esquecer de comentar aqui que você quer, que você gostou desse vídeo. Eu quero saber o que mais você achava que iria aprender no pré-natal e até agora não aprendeu. Um beijo, fica com Deus, uma ótima experiência para você e até a próxima.